aí, pessoal, bem-vindos ao Mente Reflexiva, onde eu explico conceitos da psicologia de forma leve, prática e direta. Hoje no episódio, vocês clicaram aqui, vocês provavelmente estão curiosos para saber por que a gente muda, né, quando a gente tá apaixonado. Eu acho que é muito claro, assim, quando a gente vê nos outros, que quando a pessoa tá apaixonado ou apaixonada, ela vai fazer as coisas diferentes, vai ficar falando muito sobre aquela pessoa. E tem um motivo até químico e cerebral que eu queria trazer pra vocês. Eu acho que é esse o viés que eu quero dar aqui hoje nesse episódio, porque eu acho que a gente cria muitas hipóteses e tudo mais, e a gente esquece de um lado que eu gosto muito dentro da psicologia, que é o nosso lado biológico também. Nós também somos animais, nós somos animais muito sociais, então existem vários mecanismos no biológico também para a gente interagir com as pessoas, para a gente interagir com as mesmas pessoas aqui que são da nossa espécie. E já puxando, usando isso daí como gancho, o nosso cérebro ele muda, né, quimicamente quando a gente tá apaixonado, até por um motivo assim de perpetuação da espécie, né? Porque pra gente querer que a espécie humana continue, a gente tem que de alguma forma estar ali engajado, né? A gente tem que ter alguma coisinha ali acontecendo pra gente querer se relacionar com as pessoas, pra gente querer reproduzir. Então, o cérebro, né, quando ele tá apaixonado, e eu não tô falando de amor aqui, tá, gente, necessariamente, eu tô falando assim daquela paixão, quando você, sabe, bate, dá aquele clique e aí você fica fissurado ali na pessoa, a pessoa não tem erro. Quais são os mecanismos, né, que estão envolvidos nisso? O cérebro, quando ele tá apaixonado, ele tem uma maior ativação do sistema de recompensa. Então, mais dopamina, mais motivação pra você estar com a pessoa. Então, assim, é como se você fosse recompensado ali pra você estar com aquela pessoa. O seu cérebro, ele tá, assim, te dando um bônus pra você estar ali e tá se sentindo bem ao lado dessa pessoa, né, que tá sendo o seu objeto de desejo, seu objeto de amor e de paixão. Uma outra coisa que muda no cérebro também é o aumento do cortisol, né, que o cortisol, ele vai deixar você mais alerta, mais entusiasmado. Então, assim, você vai ficar mais vigilante no que tá acontecendo, você vai prestar mais atenção, né. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência, assim, de quando alguém gosta de você, a pessoa presta atenção nos detalhes, né, você falou alguma coisa, ou você vestiu, ou você comeu alguma coisa, e a pessoa lembra com uma certa facilidade, assim, é porque você tá hipervigilante no que tá acontecendo. Esse aumento do foco, com o foco, assim, específico na pessoa amada. Então, esse aumento também faz parte ali de você aumentar esse grau de conexão ali com a pessoa. Então, por você ter esse foco afunilado, tudo que envolve o outro vai aumentar essa energia. Então, assim, você tá todo focado ali, toda a sua energia tá indo pra isso, né? Então, não é à toa que muitas vezes a gente quer passar mais tempo com a pessoa, que aí a gente agora vai começar a juntar tudo. A gente vai passar mais tempo com a pessoa, porque a gente tem um sistema de recompensa que tá deixando a gente se sentir bem, a gente vai ter um foco em estar ali, a gente vai querer se sentir bem mais vezes, e aí até pra gente aumentar essa conexão, a gente vai prestar mais atenção nos detalhes. Um outro ponto que a gente também tem que reparar nesse cérebro apaixonado são que os níveis de serotonina tendem a cair, o que influencia em comportamentos mais obsessivos e ansiosos, assim. Quem nunca tava com uma pessoa mandando mensagem e fica ansioso, assim, pra saber quando vai ser a resposta, quando a outra pessoa vai responder? A gente começa a ficar meio ansioso e obsessivo mesmo, de ficar falando várias vezes com a mesma pessoa, de ficar falando várias vezes, assim, da pessoa pros outros e só tá pensando na pessoa e querer colocar a pessoa na conversa, assim. Eu tô rindo porque eu acho que eu já me identifiquei, assim, em estar apaixonada, né? E algumas vezes ter medo de ser um pouquinho chata e um pouquinho repetitiva com os outros. Mas tem a ver um pouquinho com essa obsessão que a gente vai criando com o outro, mas é uma obsessão saudável, tá, gente? Aqui a gente não tá falando de nenhum transtorno nem nada. Mas é normal pra você achar que é estranho. É normal você pensar mais na pessoa, você ansiar estar com a pessoa e querer mandar mais mensagem pra pessoa. Isso faz parte de quando a gente se apaixona e essa química no nosso cérebro muda. E tem um último ponto que eu queria trazer pra vocês também, que eu acho que muita gente aqui pode acabar se identificando, que é, tem uma inibição do córtex pré-frontal. O que é isso, né, gente? Tirando da parte de psicologia e biologia. O córtex pré-frontal é a parte do nosso cérebro que ajuda com o planejamento, o julgamento, identificar perigo. Então, como tem uma inibição, né, tem uma baixa, a gente fica com o julgamento um pouquinho mais deturpado, a gente tem uma dificuldade maior de identificar perigos e a gente fica mais irracional, né? Menos frio, calculista e mais emoção mesmo, né? Junta tudo isso e ainda junta aquele sistema do tipo, opa, vai dar problema? Um pouquinho mais abaixado no nosso cérebro. E aí a gente fica muito motivado pelo que a gente tá sentindo que tá sendo muito prazeroso. De certa forma, eu também acho que é importante a gente abrir um pouquinho mão de tudo que vai dar errado, porque senão a gente não se relaciona com os outros. A gente tem que chegar no meio termo. Eu sempre gosto de falar com os meus pacientes que qual é o meio do caminho, né? Qual é o meio termo? Porque se a gente for emoção demais, a gente pode acabar não vendo algumas coisas ali que podem machucar a gente ou prejudicar a gente ou
até não tem nada a ver com a gente, né? Porque tem pessoas que muitas vezes dão uma forçada de barra e não tem tanto a ver assim com a gente, mas a gente tá apaixonado, a gente tá ali disposto a passar por cima de tudo. Mas também tem um outro lado que se a gente sempre tá esperando pior, e a pessoa tem que ser perfeita, a pessoa tem que atender certos critérios, não vai dar certo. Então, tem que ser um meio termo entre a gente vai ter que viver um pouquinho a emoção, a gente vai ter que relevar um pouquinho as coisas quando a gente tá conhecendo alguém, quando a gente tá apaixonado, mas sem, obviamente, deixar da gente se proteger. Principalmente eu penso de um lado que eu sou mulher, então assim, tem certas coisas que eu preciso estar ali pensando na hora que eu tô me relacionando com um homem, por exemplo, pra me proteger. E depois de eu trazer todos esses pontos, eu não sei se vocês se identificaram, assim, com alguns desses comportamentos. Eu mesma já me identifiquei várias vezes em estar com o cérebro apaixonado. E a paixão, ela não dura pra sempre, gente. Como eu disse no começo do episódio, ela tem a função de fazer a nossa espécie continuar, né? Então a gente precisa se relacionar com os outros, assim, falando com todas as letras, né? A gente se apaixonar pelo outro pra gente fazer sexo, pra reproduzir a espécie. Tem uma questão química também biológica. Eu tô trazendo essa perspectiva. Se vocês quiserem outra perspectiva sobre amor e paixão, deixa aqui embaixo até com sugestão, assim, de episódio pra gente também poder aprofundar ainda mais esses temas e trazer mais diversidade entre esses temas. Mas esse recorte que eu tô trazendo aqui hoje tem um pouco essa função de trazer a gente juntos, né? Pra espécie continuar. E ela tem um prazo de validade, assim, a paixão, ela não dura pra sempre. Vocês, né, que provavelmente já se apaixonaram e estão aqui ouvindo esse episódio, essa intensidade toda, ela tem um prazo de validade, que normalmente é o suficiente ali pra você procriar a espécie e depois passar para outro parceiro, né, se for o caso, né, como teria feito um pouco num ambiente de mais natureza, né, não um ambiente que a gente vive hoje. Então, a paixão, né, a gente acredita que vai durar nesses primeiros meses, nesses primeiros anos, assim, de uma relação. E depois, quando a relação continua ali junto, principalmente pensando em relacionamentos monogâmicos a longo prazo, a gente imagina que após essa paixão, após essa euforia, né, talvez essa cegueira, não sei, né, que as pessoas falam que o amor é meio cego, mas acredito que não, mas assim, dá pra gente enxergar algumas coisas, mas vai ter algumas coisinhas aqui que a gente tá vendo que vão fazer os nossos julgamentos abaixarem, vão fazer a nossa motivação aumentar. Depois que tudo isso passa, é o que eu gosto de falar que dá espaço pro amor. E o amor é uma visão mais realista de esses são os defeitos, essas são as qualidades dessa pessoa e eu escolho ficar. Mas eu acho que amor é um papo para um outro episódio. Então, se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que você acha que quer saber essa nova perspectiva ou essa outra perspectiva sobre a paixão e sobre estar apaixonado. Se você ficou até aqui, deixa aqui nos comentários um coração com foguinho pra ser aquela paixão, aquela intensidade mesmo, que eu acho que esse emoji representa bastante, assim, esse episódio. E também não deixe de classificar esse episódio nas suas plataformas de áudio com 5 estrelinhas, que ajuda muito, que esse podcast chegue em outras pessoas e me ajuda muito. E também vou deixar aqui o meu Instagram, se vocês quiserem me seguir, no meu perfil profissional pessoal, que é o @AnaTeresaCavalcante, Teresa com H e Cavalcante com I. E também para vocês seguirem aqui o perfil do podcast, que é o @ReflexivaCast. Tirando isso, se vocês também quiserem conhecer a equipe que está me ajudando por trás a produzir esse podcast, também vai estar aqui na descrição do episódio, tá bem? Então, um beijo, pessoal!